Meus irmãos, vamos então abrir nossa Bíblia para a mensagem da parte de Deus nesta noite. No Salmo, irmãos, de número 90, Salmo de número 90. Nós terminamos as exposições na carta de Paulo, a carta pastoral de Paulo a Tito. E nós vamos, irmãos, neste domingo e também na terça-feira, no nosso culto de fim de ano, também expormos o livro dos Salmos, em um salmo específico. O salmo de hoje é o salmo de número 90. Então peço aos irmãos que abram suas Bíblias, por favor, no salmo de número 90. Nós faremos a leitura, os irmãos acompanharão essa leitura e depois nós, pela graça e contando com o favor de Deus, nós vamos expor o texto para a nossa edificação. Salmo de número 90, Salmo de Moisés, ou oração de Moisés. Diz assim o salmo na palavra de Deus: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sonho, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Vamos orar, irmãos, mais uma vez, nos preparando para ouvir a palavra de Deus. Oremos. Ó Deus santo e bendito, nós nos reunimos mais uma vez, trazidos e conduzidos pelo Espírito, ó Deus, na tua casa, para estarmos diante da tua palavra, para não só cultuarmos ao Senhor por meio de Jesus Cristo, mas por meio da palavra de Jesus Cristo, sermos por ti edificados. Ó Pai, pela sabedoria divina que nos vem, pelo estudo, pela meditação da palavra, ajude-nos a contar os nossos dias. Ajude-nos a ter um coração sábio diante do Senhor. Dá-nos esta graça, Pai. Em nome de Cristo, nós oramos e confiados em ti nós o fazemos, com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, o livro dos Salmos, todo o livro dos Salmos que nós temos, os 150 Salmos, eles são divididos em 5 volumes. É uma grande obra em 5 volumes. Este Salmo de número 90, ele abre o volume de número 4 dos Salmos. O Salmo 90 abre o volume 4 e o Salmo 106 fecha o mesmo volume, o volume 4. Então nós temos aqui diante de nós o Salmo que dá início ao 4º volume dos Salmos. Meus irmãos, este Salmo, ele é conhecido como o Salmo
de Moisés. Dentre os salmos que revelam a sua autoria, este é o único, presbítero Lúcio, que é destinado a Moisés. Este é o único, Rose, salmo destinado, ou pelo menos que conhecemos, ser de autoria mosaica. Então nós estamos diante de nós, aqui temos diante de nós o único salmo de Moisés. Esse salmo, meus irmãos, possivelmente é o salmo, Leandro, mais antigo de todo o livro dos Salmos. Por ser de Moisés, esse salmo provavelmente é um dos salmos mais antigos do livro dos Salmos, se não o mais antigo. Esse salmo provavelmente foi escrito quando Moisés estava junto com o povo de Israel peregrinando no deserto, durante aqueles 40 anos em caminho para a terra prometida. Possivelmente foi nesse contexto, na peregrinação de Moisés com o povo de Israel no deserto, que ele escreveu esse salmo, o salmo de número 90. Meus irmãos, esse salmo constitui numa afirmação solene da eternidade de Deus, tanto que diz o salmo: tu és de eternidade a eternidade. E ao mesmo tempo este salmo põe em contraste com a eternidade de Deus a brevidade humana. No salmo nós vimos que Moisés diz: nós passamos como uma nuvem, a nossa brevidade, enquanto Deus é eterno. O ponto principal desse salmo que nós temos de nós está no verso de número 12. Tudo isso que Moisés de fato escreveu no salmo deve ter como objetivo ensinar-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Tudo que Moisés passou e a experiência, a Pedro e Daniel, que ele coloca neste salmo, é para que por fim se alcance um coração sábio, tendo contado os dias de vida. Meus irmãos, com o passar dos dias e anos, Moisés orou por si mesmo e por todo o seu povo, o povo de Israel, para que entendessem como eram breves, como eram frágeis, como a vida rapidamente se passava, e que pusessem os seus corações na verdadeira sabedoria. Nós também, meus irmãos, não somos diferentes, obviamente, de Moisés e o povo de Israel. Nós também passamos rapidamente. Já aí a aurora, um novo ano, e este ano passado que se finda correu tão apressadamente. Nós passamos, nós voamos, assim como Moisés e Israel, mas o nosso Deus é de eternidade em eternidade, e é disso que Moisés fala no Salmo de número 90. Vamos ver então o Salmo? Veja aí, a primeira parte, Moisés fala do refúgio eterno que é Deus. Deus é um refúgio eterno nesta vida breve. Olha o versículo de número 1 e o versículo de número 2. Leamos juntos? Leamos. Senhor, tu tens sido Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Irmãos, Moisés andava pelo deserto. Moisés não possuía, nem mesmo os israelitas, uma morada fixa. Eles andavam como peregrinos. Eles não tinham um refúgio ali naquele deserto, mas Deus era o refúgio. Deus era a morada de Israel. Num deserto e sem moradas, Deus era o lugar de refúgio, de segurança. Senhor, tu tens sido, na peregrinação no deserto, a nossa morada, o nosso lugar seguro. E ainda mais, Moisés diz que o Senhor é refúgio e morada, e o foi não só apenas para Moisés e o povo de Israel enquanto peregrinavam pelo deserto, mas o é de geração em geração para todos aqueles que nele confiam. Moisés diz: tu tens sido, Senhor, o nosso refúgio de geração em geração. Deus continua sendo o nosso refúgio, irmãos, no mundo que nós estamos apenas de passagem, no mundo onde nós podemos ser chamados dele quando menos esperamos. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor tem sido de geração em geração a morada do seu povo.
É interessante, meus irmãos, que nós nos lembramos, por exemplo, da Reforma Protestante, quando Lutero escreveu o hino dizendo: castelo forte é o nosso Deus. Castelo, refúgio, fortaleza, lugar de segurança. Não só Moisés reconhecia isto, mas todos os crentes, em todas as épocas, reconhecem o Senhor como o refúgio certo nesta vida breve. Mas ainda mais, o Senhor é o refúgio certo porque Ele é de eternidade a eternidade. Todas as outras coisas passam, mas o Senhor vai de eternidade a eternidade. O contraste de Moisés no versículo 1 e versículo 2 é este. No versículo 1, Moisés fala de nós como de geração em geração, mas quando fala do Senhor, de eternidade a eternidade. Ele compara o contraste da nossa brevidade. Nós somos uma geração que morrerá, irmãos. Os nossos amigos estão ficando velhos. A morte é um assunto mais comum no meio de nós, morte de pessoas que nós conhecemos, porque nossa geração passará, mas o Senhor é de eternidade em eternidade. Olha como Moisés estabelece a eternidade de Deus. Antes, no verso 2, antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. É interessante que aqui Moisés apela para os montes, os firmes fundamentos da terra. Meus irmãos, há muitas coisas na terra mudam. Edifícios são construídos e são derrubados. Impérios são levantados e por fim somem, desaparecem. Mas os montes, eles permanecem. É interessante que quando minha família vai até Valadares, Governador Valadares, em Minas Gerais, visitar a senhora minha avó, mãe da minha mãe, nós, enquanto nos aproximamos, vindo aqui do Rio para Valadares, indo para Valadares, nós vemos e esperamos ver, para ver se estamos perto, a famosa em Valadares, Montanha da Ibituruna. É interessante que quando nós vamos para a cidade de Valadares, nós esperamos ver algumas mudanças lá. Se a cidade se tornou um pouco mais moderna, se há prédios novos, comércio novo, mas nós sabemos de uma coisa: se tudo mudar, a Ibituruna continuará lá, do mesmo jeito. A montanha estará lá para sempre, digamos assim, porque é um firme fundamento da terra. É por isso que Moisés então diz: as montanhas, antes que elas nascessem, antes que os montes que nós conhecemos como firmes fundamentos da terra que não passam, antes que eles nascessem, Deus é de eternidade em eternidade. Meus irmãos, antes que houvessem conhecimento das coisas seguras dessa terra, das coisas firmes neste mundo, Deus é, antes disso, de eternidade em eternidade. Deus é confiável, é refúgio certo, porque Deus não passa. Deus é imutável, Deus é eterno, para sempre e para sempre. Ele é o refúgio confiável, por causa da sua permanência, por causa da sua eternidade. Deus sempre estará, Deus sempre estará, de geração em geração, Ele não passará. Moisés agora faz um contraste nos versos de 3 a 6, se Deus não passa, se Deus antes dos montes é de eternidade a eternidade, nós passamos, e esse é o contraste. Se Deus é eterno, se Deus nós podemos confiar nossa vida a Ele, nós não podemos esperar muito da nossa vida, nós não podemos confiar muito dos nossos dias, porque eles passam rapidamente. Veja, Deus é confiável, nós por nossa brevidade não somos. Maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço a sua força, porque esse homem passará como todos os demais. Veja os versos 3 a 6. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Meus irmãos, se Deus é eterno, se Deus é imutável, se Deus permanece para sempre, nós homens voltamos ao pó, nós passamos.
A Bíblia diz que Deus reduz o homem ao pó. Essa é uma citação, uma referência a Gênesis 3. Tu és pó e ao pó tornarás. Por mais seguro que o homem esteja, ele voltará ao pó. Ele morrerá um dia. O texto diz que por mais que o homem viva 1000 anos, aos olhos do Deus eterno, este tempo é como nada. Nós nos lembramos de personagens pré-diluvianos, como Metusalém, que viveu 969 anos, quase um milênio. Um homem viveu, mas ele morreu. Ele não está mais entre nós. Ainda que um homem viva 1000 anos, irmãos, diante da eternidade de Deus, é como um nada. É como um nada diante daquele que é de eternidade em eternidade, diante daquele, Mariana e Tiago, que não tem nem começo, nem fim. Nós somos como um sono, como a relva. Moisés usa o exemplo de sono e relva, porque assim como nós dormimos e sonhamos e logo acordamos, como um sonho do qual nós despertamos, um sonho que passa, um sono que de fato acaba quando acordamos, assim também a relva, que de madrugada floresce, broteja, mas à tarde, por causa do calor do sol, está seca e morre. Assim somos nós, como um sono. A nossa vida é como algo na morte que se desperta, é como algo que acaba, passageiro, e como a relva, que hoje está ali, de madrugada, brotejou, vicejou, mas à tarde, por causa do calor do sol, secou e morreu. É assim a nossa vida, diante do Deus eterno, de eternidade. Veja, irmãos, que Moisés não foge da verdade. Sabe uma coisa magnífica na Bíblia? É que a Bíblia não tenta nos iludir. A Bíblia, ela é objetiva para com a verdade. Nós todos vamos passar, irmãos. E nós passamos depressa, correndo. Nós não podemos fugir da morte. Ela é uma realidade. Porque nós sabemos de amigos, parentes, irmãos na fé que já se foram, que já não estão conosco. E nós também, se Cristo não voltar antes, nós também passaremos. Moisés, ele encara a vida humana como ela é. Ele não tenta disfarçar, nem colorir a vida em cores que não são reais. Moisés viu uma geração inteira perecer no deserto. Lembra que esse salmo, nós dissemos que ele foi escrito provavelmente no deserto? Ele viu as pessoas que saíram com ele do Egito morrerem no deserto. Daquela geração que saiu do Egito, só Josué e Caleb pisaram na terra prometida. A geração toda, incluindo Moisés, morreu sem pisar na terra prometida. Moisés viu essas coisas e por isso ele escreveu: nós somos passageiros, nós somos como um sono. Nós somos como a relva que hoje está aí e amanhã passa. E por que que isso acontece? Por que que isso acontece, Dona Lourdes? Por que que nós passamos rapidamente? Não era para ser assim, é? A morte é algo doloroso. Nós queríamos ter mais tempo, não é verdade? Nós não queríamos ter mais tempo para fazer mais coisas. Quantos projetos, quantos planos, quantos sonhos não realizados por falta de tempo, porque ele escorre das nossas mãos. Por que isso, irmãos? Porque a ira de Deus está sobre a humanidade pecadora. Novamente, Moisés não foge da verdade. Não é o acaso, não é falta de sorte, não é o azar, é a ira de Deus sobre a humanidade. O homem passa porque este homem pecou, ele volta ao pó porque ele pecou, e no dia que ele pecou ele morreu, e no dia que tendo pecado e tendo morrido, Deus pronunciou: tu és pó e ao pó tornarás. Veja como Moisés fala de fato da causa da nossa brevidade. Veja o versículo 7 ao versículo 10. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados, diante de ti puseste as nossas iniquidades. Veja como Moisés trata o problema. E sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos, são eles a causa de nossa miséria. A ira do Senhor se voltou contra nós. A morte é o salário do pecado.
O salário do pecado é a morte. Nós morremos porque nós pecamos, irmãos. Porque nós somos destituídos da glória de Deus. Porque nós nos afastamos em Adão da sua presença. É por isso que nós sofremos neste mundo. Nós não podemos nem devemos fugir disso, irmãos. E Moisés aqui revela esta verdade. E ele diz no versículo 9: pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente, e nós voamos. Meus irmãos, como nós falamos, Moisés viu toda uma geração no deserto perecer. Mas vocês se lembram por que aquela geração no deserto, Cristina, pereceu? Caio. Por que ela pereceu, Karina? Por conta dos seus pecados, por conta da sua incredulidade. Deus disse: eles não herdarão a terra prometida por causa da incredulidade. Portanto, a ira de Deus consumiu todo aquele povo. E Moisés, vendo isso, escreveu: pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Moisés presenciou estas coisas. Ah, irmãos, o mundo dá outros nomes para essas coisas. O mundo diz que o sofrimento que nós passamos aqui neste mundo é por conta de falta de investimento na educação, falta de investimento na saúde, é porque não temos um governo melhor, é porque nós não evoluímos ainda. Mas o motivo pelo qual nós passamos por todas as dores, todas as tribulações, todas as nossas angústias, são o nosso pecado. É o nosso pecado, são nossos pecados e nossas iniquidades. Este é o motivo, e Moisés não foge disso, irmãos. Moisés não é um positivista, Moisés não é um otimista, Moisés é um realista. Ele está dizendo: nós temos esta vida difícil, os nossos anos passam, nós não realizamos metade sequer do que sonhamos e planejamos por causa da ira de Deus sobre os nossos pecados. A ira de Deus está sobre a humanidade. Os problemas da humanidade têm de fato um fundamento comum e primeiro, os pecados da humanidade. Paulo vai dizer que a ira de Deus se revela na terra por causa do pecado do homem. A ira de Deus vem e a sua mão pesa sobre a humanidade por causa das iniquidades dos homens. Meus irmãos, Moisés deixa isso claro no versículo 8: diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os nossos dias da nossa vida sobem a 70 anos. Moisés faz uma média aqui, né? A média é 70, 80 anos. E nesse caso, se chegar aos 80, neste caso, esses dias da velhice são canseira e enfado. Tudo passa rapidamente e nós voamos. Por trás dessas palavras, irmãos, está a compreensão de Moisés de que na vida nós cometemos tantos equívocos e realizamos tão pouco. Não é verdade? Quantos equívocos na nossa vida, quanto tempo não aproveitado, quanto tempo mal gasto, quantas horas, quantos dias, quantos meses, quantos projetos nós fizemos que não levaram a lugar nenhum. E Moisés diz: e quando nós vamos ver, nossa vida já passou, já chegou a hora de prestarmos conta diante de Deus. Essa é uma realidade, e Moisés está escrevendo sobre essa realidade, da qual nós não podemos fugir. Nós devemos encarar essas coisas, Elisa, Débora, Coraci, minha irmã, Caleb. Nós devemos crer naquilo que é verdade, para que por fim alcancemos um coração sábio. E esse é o pedido de Moisés que ele fará. Veja aí, no versículo de número 11 e 12, vamos ler juntos esses versos, 11 e 12, leiamos: quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos. Meus irmãos, diante dessas verdades, de que Deus é eterno, mas nós somos breves, há em nós a brevidade, por conta dos nossos pecados, nós voltamos ao pó porque somos pecadores, a ira de Deus está sobre toda a humanidade, e é por conta disso que Moisés chega à conclusão, dizendo: Senhor, quem pode conhecer o poder da tua ira?
e a tua cólera segundo o temor que te é devido. É interessante, irmãos, a ideia de que nós crentes nos foi revelada essas coisas, a nós crentes. Lembram-se, os homens acham que uma vida não bem vivida é por conta do acaso, por causa de falta de sorte, ou azar, ou porque eu não soube administrar bem, mas nós sabemos a causa de tudo isso. Quem pode conhecer o poder da ira de Deus, que vem sobre uma humanidade pecadora, e quem pode conhecer a cólera de Deus, segundo o temor que te é devido, que lhe é devido? Irmãos, nós podemos conhecer essas coisas, nós não fugimos dessas coisas, nós sabemos que sobre esse mundo repousa a ira de Deus, a ira de Deus está sobre esse mundo, e a palavra de Deus nos revela isso. Nós sabemos o que está de errado com o mundo, e a causa das nossas dores, a última causa das nossas dores, que são os nossos pecados, as nossas dificuldades que vivemos, são por conta da nossa iniquidade. Por isso, irmãos, a Bíblia nos fala a verdade, e Moisés então diz assim: por isso, Senhor, à luz disso, à vista dessas coisas, ensina-nos a contar os nossos dias. Nossos dias se passam rapidamente, nós somos cercados de limitações e pecados, e os que estão ao nosso redor também. Então, Senhor, ensina-nos a administrar bem os nossos dias. São muitas coisas que vêm contra a administração sábia dos nossos dias. Muitas coisas cooperam contra o bom aproveitamento diante de Deus dos nossos dias. Então, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Jesus Cristo disse isso em outras palavras. Ele disse: remi o tempo, porque os dias são maus. Administrem bem o tempo diante de Deus. Aproveitem o breve tempo que vocês têm para encomendar a sua alma a Deus, porque os dias são breves e maus, porque a ira de Deus paira sobre uma humanidade pecadora. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Irmãos, no fim de tudo, o que importa não foi se nós vivemos muito ou pouco. No fim de tudo, o que importa é se nós, pela graça, alcançamos um coração sábio, temente a Deus. Não importa se você viver pouco ou muito. Isso não importa. Importa se você viveu de maneira sábia diante de Deus. Lembra de Enoque? Enoque que andou com Deus? Enoque viveu numa época em que os homens viviam 800, 900 anos. Sabe quantos anos Enoque viveu? Um pouco mais que 300. Enoque viveu a metade do que os homens do tempo dele viviam. Em comparação com os homens do tempo de Enoque, Enoque não viveu nada. Ele foi cortado da terra ainda jovem. Mas sabe a coisa mais importante? É que Enoque andou com Deus. Não foi o quanto Enoque viveu, mas o mais importante é que ele viveu na presença de Deus. As pessoas querem viver mais, mas elas não querem viver diante de Deus. Nós queremos viver mais, mas muitas vezes queremos viver alheios a Deus, só por viver. Mas isso não importa no fim, porque todos nós passaremos. Quer tenhamos vivido pouco ou muito, todos nós morreremos. O mais importante é, alcançamos um coração sábio diante de Deus. Esse é o pedido de Moisés. Esse deve ser o seu e o meu pedido também. Moisés termina com uma oração de misericórdia. Meus irmãos, nós só podemos viver sabiamente diante de um Deus eterno, num mundo debaixo da sua ira, em que a vida passa muito rápido. Nós só podemos viver sabiamente se Deus nos der da sua graça. É por isso que Moisés termina com a oração pedindo graça a Deus, misericórdia a Deus. Olha aí o versículo 13, o verso 13. Volta-te, Senhor. Até quando? A ideia é, até quando nós seremos oprimidos pela tua mão? Lembra que Moisés está junto do povo que está sendo oprimido no deserto. Volta, Senhor. Até quando vamos peregrinar no deserto? Até quando sofreremos a tua ira? Merecida sim, mas até quando, Senhor? Tem compaixão dos teus servos.
A ideia de Moisés é que o povo merecia o que estava passando, mas Moisés apela para a compaixão, para a misericórdia, para a graça do Senhor. Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Meus irmãos, de manhã Deus fazia o pão que veio do céu, o maná, cair, para saciar a fome dos israelitas, mas não é isso que Moisés pede. Antes ele pede a benignidade de Deus. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, com a tua bondade imensa, com as riquezas da tua bondade. A ideia de benignidade. Senhor, dá-nos pela tua misericórdia nesses tempos maus, nessa vida breve, neste mundo sobre o teu juízo, dá-nos da tua compaixão, da tua benignidade. E veja mais, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Meus irmãos, é possível ser alegre em um mundo que está sob a ira de Deus? É possível ser alegre numa vida tão breve, que se passa tão rapidamente? É possível? Sim, é possível, no Senhor. É por isso que Paulo, em cadeias, escrevendo aos Filipenses, disse: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Se você tem como fundamento da sua alegria a sua vida, o tempo que você vive, eu digo que a sua alegria e a minha terá fim. Porque um dia eu e você vamos ficar provavelmente doentes. E um dia as nossas visitas aos hospitais se tornarão mais frequentes. E a nossa alegria terá fim. Se a sua e a minha alegria é neste mundo, e nas coisas deste mundo, ela terá fim também, porque esse mundo, irmãos, jaz no maligno. E por isso ele está destinado ao fogo, a ser destruído naquele dia do Senhor Jesus. Mas se a sua alegria e a minha está no Senhor Jesus Cristo, então a sua e a minha alegria, em qualquer lugar, em qualquer contexto, em qualquer tempo, terá permanência, porque Cristo não passa, é de eternidade em eternidade como Pai. Por isso, uma vez nele, alegres em todo o tempo. Por isso Moisés diz: Senhor, dá-nos da tua alegria, mesmo no deserto, mesmo na peregrinação difícil e de tribulação, dá-nos da tua alegria, para que cantemos de júbilo. Versículo 15: alegra-nos por tantos dias quando nos tem afligido, por tantos dias quando nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Lembra, meus irmãos, que somados aos 40 anos do Egito, devem ser somados os 40 anos na peregrinação do deserto, devem ser somados os 400 anos do cativeiro egípcio. 400 anos de cativeiro egípcio, mais 40 anos de peregrinação. Então Moisés diz: alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Meus irmãos, alegrar-se nisso? Como? Lembra do que Tiago disse? Tiago vai dizer a mesma coisa que Moisés pediu a Deus aqui. Olha o que Tiago disse: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar de por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Ninguém persevera se sofrer pouco. Meus irmãos, ninguém persevera se passar por pouco sofrimento. Perseverança pressupõe muito sofrimento. Porque se há muito sofrimento, então há o contexto certo de perseverança. Por isso Tiago diz: alegrai-vos por passar por várias tribulações, porque a tribulação produz perseverança. Ora, a perseverança tem que ter ação completa, não pode parar no meio. É por isso que nós passamos por várias provações, para que sejamos perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Por que Moisés orou ao Senhor dizendo: alegra-nos por tantos dias que nos tem afligido?
e por tantos anos, quanto suportamos a adversidade. Porque Moisés sabia que o Deus eterno, lembra? De eternidade em eternidade, ao refúgio certo, a morada certa, lembra? O Deus eterno tem um propósito santo quando lança tribulação sobre o seu povo. O Deus eterno tem propósito certo em nossa vida tribulada, em nossa vida de sofrimentos. Deus não nos abandona. Deus é o refúgio presente. Por isso Moisés diz: Senhor, é melhor a tribulação vinda das tuas mãos amorosas do que o bem-estar longe de ti, que por fim levará à condenação. Apertado é o caminho que conduz para a vida, largo e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. Então, se com o Senhor a sua mão de tribulação está sobre nós, é o que importa, porque Deus, o Eterno, tem um propósito nisso, e nós devemos, mesmo nisso, nos alegrarmos, não nas circunstâncias, mas no Senhor das circunstâncias. Moisés continua caminhando para o fim, dizendo no versículo 16 e 17, vamos ler juntos para terminar os versos 16 e 17? Leamos bem forte, irmãos, o final do Salmo. Aos teus servos apareçam, e a seus filhos seja aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Senhor, dá-nos a entender o caminho da nossa vida. Dá-nos poder perceber o teu plano nos nossos dias. Apareçam aos teus servos as tuas obras. Senhor, me ensina, me dá um coração sábio quando eu olhar para a adversidade, quando eu olhar para a brevidade da minha vida. Me dá um coração sábio para que eu veja o Senhor em tudo isso. Me faz ver as tuas obras e me faça estar diante da tua glória. Nós sabemos que a glória de Deus é Jesus Cristo. Por que nós sabemos isso? Porque João diz assim: e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Jesus Cristo é a glória de Deus. Neste mundo debaixo da ira de Deus, neste mundo onde a nossa vida passa rapidamente, nós precisamos da glória de Deus. Nós precisamos contemplar a glória de Deus. Há no meio de nós só miséria, irmãos, só morte, só tribulação e dor. Mas nossos olhos devem estar fitos em Cristo Jesus, na glória de Deus, na pessoa de seu Filho, o Filho eterno, o Filho que nos salvou eternamente. Se nós colocarmos nossos olhos nas coisas deste mundo, nas circunstâncias, na nossa vida que passa brevemente, então nós entraremos em desespero. Mas se nós colocarmos os olhos em Cristo Jesus, o glorioso Deus, então nós seremos confortados, fortalecidos e mantidos pela graça dele, segundo o seu querer. Irmãos, esta é a oração de Moisés. Faz-nos ver que apareçam as tuas obras e a tua glória aos teus filhos. Faz-nos nestes dias maus e breves vermos Cristo Jesus mais e mais, contemplarmos, meditarmos, confiarmos, seguirmos o exemplo de Cristo Jesus mais e mais nestes dias maus e breves. E por fim, Senhor, seja sobre nós a graça do Senhor Jesus Cristo novamente. E vimos o Verbo se encarnou, cheio de graça e verdade, cheio de verdade e graça, e vimos a glória. Meus irmãos, a glória e a graça é conhecido por nós por meio de Jesus. Nós precisamos da graça para vivermos nesses tempos maus, nesses tempos breves, onde a morte se aproxima de nós. Senhor, dá-nos da sua graça, dá-nos de Cristo Jesus segurança na morte, segurança eterna numa vida breve. Se Deus te chamar e me chamar amanhã, você terá essa segurança?
Se amanhã nós descobrirmos que nossa vida não durará muito, como não durará, nós teremos a segurança de que a graça de Deus nos basta. A sua graça, disse o escritor sagrado, é melhor do que a vida. A tua graça, ó Deus, é melhor do que a vida. Porque por fim, meus irmãos, na graça, a nossa vida está segura depois da morte. Se eu e você não confiarmos nisso, nesta verdade, então eu e você nunca teremos paz verdadeira. Você precisa hoje confiar nessa verdade, que a graça de Deus te é melhor do que a própria vida. Que o que realmente importa é morrer na graça de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Nisso está a segurança, a âncora da nossa alma. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. O que Moisés pede aqui no final? Senhor, vindo a tua graça sobre nós, e nós sabemos que essa graça nos vem pela pessoa de Cristo, porque nós cremos nele e recebemos dele a graça suficiente, a plena graça, capaz de nos guiar por toda a nossa vida breve neste mundo mal. Então nós pedimos agora, como Moisés, que o Senhor aprove aquilo que fazemos nesta vida, confiados em sua graça, fortalecidos em sua graça. Senhor, dá-nos a bênção, a graça, de que nesta vida breve, nossas obras sejam aprovadas por Ti. Que através de um coração sábio, nós tenhamos uma vida sábia que agrade ao Senhor. A nossa vida é muito breve, e o que nos importa é vivermos esta vida breve, de maneira que o Senhor, no fim de tudo, aprove pela graça aquilo que fizemos neste mundo. É o que importa. O ano que vem se aproxima, e não importa em última instância, se teremos um emprego melhor, se ganharemos mais, se comeremos melhor, nada disso. Mas se teremos uma vida aprovada pela graça diante de Deus, capacitada pelo poder de Deus para fazermos o que Deus requer e se agrada que façamos. Isso é que importa, isso que Moisés pediu. Meus irmãos, Deus é de eternidade em eternidade, mas nós passamos como uma nuvem, por causa dos nossos pecados que trazem a ira de Deus sobre a humanidade. Por isso, nós precisamos, nos nossos dias, alcançar um coração sábio à vista dessas coisas e pedir a Deus que nos dê de sua graça, para que por fim, tendo terminado a jornada, completado a carreira, breve nesta vida, nós possamos em Cristo sermos aprovados por Deus. Eu tenho algumas perguntas. Meus irmãos, o seu refúgio nesta vida é Cristo Jesus? O seu lugar seguro nesta vida breve, neste mundo mau, é Cristo Jesus? Segundo, você sabe que a sua vida acabará em breve? E que antes disso você precisa se arrepender dos seus pecados, confessando-os diante de Deus, e rogando a Ele a sua misericórdia em Cristo Jesus. Você tem, e eu também, nós temos que enfrentar os nossos pecados. Nós não podemos viver esta vida breve em pecado, porque em breve Deus pedirá conta. Portanto, irmãos, nesta vida que passa rapidamente, arrependamos da mesma forma dos nossos pecados, rapidamente, e recorramos ao Deus que nos perdoa em Cristo Jesus. Meus irmãos, que nós vivamos nossas vidas levando em conta a ira de Deus e a sua brevidade, e a sua melhor bondade. Levemos em conta a ira de Deus e a sua bondade. O mundo, ele está sob a ira de Deus. Todo o sofrimento do mundo é por causa dos pecados do mundo, aos quais sobrevém a ira de Deus. Mas ao mesmo tempo, Deus é bondoso para com seu povo. Deus resgatou a nós que cremos em seu Filho. Portanto, vivamos assim,
reconhecendo a mão de Deus que pesa sobre os pecados, mas reconhecendo também a bondade dele que restaura os pecadores que creem em seu Filho. Devemos viver com essas duas verdades equilibradas em nossa mente. Por fim, peçamos a Deus que a sua graça venha sobre nós, pois a sua graça, irmãos, é o único meio de sermos felizes e bem-aventurados nesta breve e atribulada jornada. A graça de Deus é a única maneira de nós sermos felizes nesta breve e atribulada jornada. Que Deus nos ajude, irmãos, a alcançar corações sábios para a glória do seu nome e que nós confiemos na nossa brevidade, que nós confiemos no Deus eterno e seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, irmãos. A mighty fortress is our God.